grande amigo Cláudio Souza, da Vento Sul Turismo. O Cláudio que, além de um grande amigo, é um grande parceiro e que hoje vai bater um papo com a gente sobre tudo que está acontecendo na Serra Gaúcha. Acabou de entrar, vou mandar o convite para ele agora, sobre tudo que está acontecendo em Gramado, sobre as novidades, as perspectivas. Como hoteleiro, né? Ele vai poder nos atualizar, né, com todas essas informações aí. Seja bem-vindo, Gaúcho. Boa tarde. A nossa live, tudo tranquilo? Nossa sala aqui, nosso bate-papo. Bem-vindo, cara. Muito obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí, ver o que a gente consegue passar de perspectivas, de informações aqui da Serra para a gente poder andar um pouco junto. Beleza, então. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum fone aí de socorro, caso o áudio não fique bacana? Tenho fone aqui sim. Beleza. Gente, o áudio tá bacana, só que acende aí com a positiva, ok? Tudo certinho. Só que seja muito bem-vindo. Você que, além de um parceiraço, é um amigo aí de longas datas, e hoje nós decidimos aqui te convidar para conversarmos um pouquinho, falarmos um pouquinho aí sobre tudo que está acontecendo em Gramado, nesse período aí dessa pandemia, né, dessa lamentável situação. E, meu amigo, eu já quero abrir aqui, né, pedindo para você falar um pouquinho sobre você, falar um pouquinho sobre o Cláudio, falar um pouquinho sobre a Ventul. Eu tenho certeza que boa parte dos nossos amigos te conhecem, né, já. Mas para aqueles que não conhecem ainda, para aqueles que ainda não conhecem a história da Ventul, eu quero, na verdade, te passar a palavra para que você possa se apresentar e apresentar a sua empresa, essa referência aí na Serra Gaúcha, em Gramado. Bem, Neto, como está o áudio aí, Neto? Como está o áudio? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui, pera aí um pouquinho. E agora, melhorou, gente? Melhor agora. Seu áudio tá ruim, Neto. Melhorou agora. Áudio tá ruim. Melhorou. Como é que tá o meu áudio aí, Neto? Melhorou. O teu tá bom. Me falaram aqui que o meu melhorou. Tá top agora, falaram aqui. Vamos lá, tá vamos ver. Não, Neto, é um prazer estar aqui, Neto, e depois de tantos anos, desde o início também, que acompanhamos o crescimento da Foco aí, nós sempre trabalhando aí realmente de uma forma muito correta junto com vocês também mostrando para o mercado como é que se trabalha. Então, eu acho que podemos agora, nesse momento, trocar um pouco de experiências aí, Neto, para ver se a gente consegue um ao outro clarear um pouco do horizonte aí, porque realmente eu gosto de falar que hoje o que a gente tem aí são incertezas. Tá? Então, vejo que realmente, como a gente trabalha há muitos anos com o receptivo aqui, né, Neto? E chegou um certo momento já que nós vimos que esse modelo de receptivo não iria se sustentar muito, não, Neto. Então, nós, bem antes de uma pandemia, nós conseguimos, com o nosso feeling, aí, prever um pouco. Vou te dar uma caneca do Inter, viu? Igual a camisa do Diol, Neto. Para não ficar mostrando o Flamengo. Que é isso, cara? Que é isso? Teu time vai acabar agora, mas beleza, Neto, assim, ó. Então, a gente conseguiu, realmente, acreditando no nosso feeling, a mudar um pouco do nosso foco já, entendeu? Então, acertamos, erramos, isso aí tudo faz parte. Mas há uns... O mercado talvez não tenha visto, mas há uns 6 anos atrás, Neto, eu digo 6 anos porque eu não costumo muito marcar o tempo, tá? Nós começamos a mudar o nosso rumo, o nosso foco aqui da Vento Sul e dos hotéis. Então, o mercado praticamente não percebeu, mas a gente fez e conduziu
da forma que nós queríamos, tá, Neto? Que a gente aprendeu a trabalhar. Então, vê que isso em uns 6, 7 anos a gente começou a primeira operação hoteleira nossa. Por quê? Porque lá atrás nós vimos que o modelo de negócio nosso, Neto, já não comportava o futuro. Há 6 anos atrás, 6, 7 anos, a gente preveu isso. Então, nós começamos a mudar o nosso rumo com o primeiro hotel. E ali a gente começou a perceber que a gente vendia o produto de terceiros, tínhamos um risco muito grande e a nossa rentabilidade era muito pequena. Então hoje, cada vez mais, a gente tem o nosso lucro ele tem que ser compatível com o risco que a gente corre. Então, por isso, realmente, a gente partiu também do receptivo para a hotelaria, tá? Que foi a nossa primeira operação hoteleira. Se perceber uma mudança, há 3 anos atrás, nós vendemos a nossa frota de ônibus. Por quê? Porque nós já prevíamos uma decadência do turismo do receptivo, quando a gente depende de fazer o transfer em out, a autonomia que os passageiros, que o nosso cliente tem hoje, ela é muito grande. Então a gente tem que ir se adaptando ao mercado naquilo que a gente vai poder realmente a desenvolver melhor. Então, para ter uma ideia, a nossa frota, nós vendemos para um grande amigo que é lá de Blumenau, que é o Claudinho da CG Tour, e nós simplesmente pegamos aqui e mandamos entregar lá para eles o ônibus. Entendeu? Marcamos lá, para 6 meses depois, ele pegou, mandou o dinheiro. Então, por quê? Porque a gente já previa que o melhor negócio nosso naquele momento era mudar o rumo. Então foi bem legal. Então, hoje nós conseguimos ser competitivos na hotelaria, competitivos no receptivo, e essa pandemia não pegou nós desprevenidos porque a gente estava preparado. Nós nos adequamos a uma realidade de negócio que, claro, a gente sofre com o movimento, que parou tudo, mas nós vamos vencer. Não tenho dúvida que o nosso modelo, da forma que a gente fez, a gente vai passar dificuldade, mas vai vencer sim, Neto. Quanto tempo tem a Vendesul, Paulinho? Hoje... Sim? De mercado, deve ter 18 anos, na verdade. 18 anos de Vendesul. Mas eu já trabalhava antes do mercado. Sim, eu já trabalhava antes do mercado turístico, né? Então, a gente já tinha uma certa experiência para começar o negócio. E isso que você está comentando acaba sendo extremamente importante, né, do nosso cliente ouvir, porque nesse momento as pessoas começam a entender, identificar, né, o teu sentimento como empresário e a tua sensibilidade junto com todos que compõem o grupo da Vendesul em relação ao futuro, né? Então que naquele momento o investimento, né, já apontava-se extremamente mais importante em relação à questão de hospedagem. E é tanto que boa parte dos pacotes de Foco Operadora são formatados com os teus produtos, né? Então, aproveitando aqui o gancho, Claudinho, nesse momento que a gente tem uma pandemia mundial, e eu sei que todo mundo já está bem saturado aí com as notícias em relação à pandemia, em relação à crescente, mas eu acredito que é importante a gente saber como está essa situação na Serra Gaúcha, como está em Gramado especificamente, né? Existem casos confirmados em Gramado, né? O que você tem a falar aí para a gente em relação a isso? Bom, assim, Neto, claro que nós estamos aí desde 23 de março em uma quarentena aí, no começo, em uma quarentena aí horizontal, tá? E depois realmente nós começamos uma reabertura gradual do comércio, e a hotelaria realmente não reabriu total, muito pela opinião nossa, realmente como hoteleiro do sindicato, que nós éramos contra reabrir a hotelaria nesse momento, tá? Então, por 2 vezes o prefeito teve nosso apoio total aí para que a hotelaria continuasse fechada. Agora, na sexta-feira, em um novo decreto, foram liberados aos hotéis e pousadas 50% da capacidade de cada unidade, tá?
Porém, nós optamos, realmente, a Ventos Sul e a Rede Colina de Hotéis, de não reabrir nossos hotéis agora, tá? E esperar ser mais paciente um pouco, mesmo a gente tendo uma necessidade financeira, mas dizendo assim, pensando, tá, Neto, hoje a gente prefere contabilizar prejuízo do que contar corpos. Então, a gente realmente está tendo um cuidado muito grande para depois reabrir. Tá? Então, é mais ou menos assim, vamos, no momento que decidimos voltar, vamos treinar bem o nosso pessoal, fazer realmente uma reabertura consciente, Neto, porque Gramado é muito maior do que uma pandemia, o nosso turismo é muito maior, então nós temos que ter esse cuidado e sabemos, tá, Neto, que isso vai chegar aqui. Porque nós não podemos olhar o mundo, hoje, olhar o Brasil e acharmos que o Covid não vai nos abater, que nós não temos nenhum caso hoje, nem em Gramado, nem em Canela. Então, estamos com uma rede hospitalar preparada, mas se confirmar tudo que aconteceu no mundo, ela não dá conta, entendeu? Então nós temos que minimizar isso para ver realmente lá na frente qual foi o tamanho, vou dizer assim, da nossa perda. Mas uma perda que nós não podemos depois lamentar que não temos feito tudo aquilo que podemos fazer, tá, Neto? Então, nós mesmos, como empresa, a gente doou muita máscara no início para a própria SAMU, para as entidades aqui, ó, doamos as máscaras lá no início, porque nós já sabíamos que o negócio era complicado. A gente viu de uma forma. Então, eu acho que a gente está sendo responsável em Gramado. A abertura dos hotéis na semana passada, alguns hotéis aí, tiveram também já um fluxo até, realmente, alguns consideraram surpreendente. Então, nós preferimos realmente, cada vez mais realmente, continuar com os pés no chão, porque a gente sabe que no momento que a gente reabrir, o nosso turismo é muito forte, a gente vai retomar isso aí. Então a gente pretende ver como é que vai ser o mês de junho, como é que vai ser julho, para depois realmente fazer essa retomada. Então os casos em Gramado aqui, Canela, são aqueles casos que são confinados em casa, que existe um controle realmente, das próprias instituições de saúde que ficam controlando. Então hoje realmente a gente está bem assistido. Então o Gramado conta com UTI, então nós temos os respiradores, Canela uma quantidade menor, mas Gramado uma quantidade boa também. Então a gente pode cuidar bem da população e não tem dúvida que no momento que nós abrirmos realmente que Gramado disse, olha, nós estamos prontos 100% para atender o turista, a gente não vai decepcionar ninguém como nunca fez. Coisa boa. Claudinho, e deixa eu te fazer aqui uma pergunta, aproveitando o gancho, né? Você meio que já deu essa resposta, né? A abertura ela vai ser uma abertura gradual, né? Esse retorno. E a minha pergunta, na verdade, é assim, em relação ao Natal Luz, Claudinho. O Natal Luz é um evento que a gente pode considerar ele confirmado, ele realmente vai acontecer. Os nossos clientes que estão divulgando, que estão comercializando os pacotes, né? É um evento que a gente já tem como garantir 100% que está confirmado? Neto, assim, nós tivemos há uns 15 dias atrás uma reunião em Gramado, onde tive a honra de ser convidado, porque foram apenas realmente 20 pessoas que foram convidadas de todo o trade turístico, de todas as entidades de Gramado, aqui para essa reunião, junto com o prefeito, com o promotor público e as entidades, para discutir justamente isso, tá? Então, nós ficamos assim de total acordo, que a partir do Festival de Cinema em agosto, que está confirmado, tá? 14 a 24 de agosto, ali, baseado também em dados da ciência, nós já teremos saído dessa pandemia, tá, Neto? Por mais que a curva suba. Então, podemos estar ainda com resquícios, com muita coisa, mas vai ser o momento de nós mostrarmos a todos assim, olha, Gramado está vivo, estamos aqui, o Festival de Cinema acontece, vamos mostrar a todos que estamos bem. Então, só um minutinho, tá. Tem uma pergunta ali, né, sobre as orientações, responder dos hotéis para reabertura. Então, assim, o decreto... Tá aqui no nosso... Tá na nossa pauta aqui. Tá bem, então.
Então, assim, o Festival de Cinema, tá, Neto? Ele vai acontecer e a partir dali é o nosso marco para mostrar para o país inteiro, assim, ó, estamos aqui. Depois do Festival de Cinema, nós vamos ter algumas novidades também, que é paralelo ou logo após o Festival de Cinema, que vai ser a festa do chocolate. Como não teve a Páscoa, então é possível que a gente tenha um grande evento sobre o chocolate ainda no segundo semestre, tá? Teremos o Festival de Gastronomia em setembro, que está confirmado. Depois nós teremos também um grande evento, que é a Gramado Summit, que é uma grande discussão sobre as startups, sobre a tecnologia que nós devemos empreender daqui para frente, tá? Com grandes palestras. Então, um evento assim, muito interessante para quem quer se atualizar nesse mercado. Tá? E o Natal Luz. O Natal Luz, né, ele está confirmado. Dia 22 de outubro, a abertura. E o primeiro show no dia 24. Tá? 24. Este ano, então, até para poder tentar realmente fazer um Natal Luz muito melhor, ele vai até o dia 30 de janeiro. Então, o Natal Luz, teremos ele estendido. E não tenho dúvida que será um sucesso, né, pela forma que sempre tratamos e vamos tratar o Natal Luz esse ano. Inclusive, assim, a gente tem feito um apelo para as tarifas serem mais competitivas, tá, Neto? Pelo menos que que não suba. Se olhar hoje as tarifas nossas do Colina, então que de 15 dias para cá, a nossa rede, principalmente o Colina Lagos, a gente mudou drasticamente a nossa classe tarifária ali. Então hoje tu encontra algumas noites de Natal Luz aí a R$ 98. Entendeu? Então, hoje a gente está com uma política bem diferente, já olhando o mercado também dessa forma. Então o Natal Luz está totalmente confirmado, os shows realmente garantidos. Então, não tenho dúvida que não vamos decepcionar ninguém. Alguns ajustes ainda. Então, você acredita que essa revisão tarifária é uma tendência em relação à hotelaria da Serra? A hotelaria de Gramado? Neto, eu não sei se vai ser uma tendência, tá, Neto? Mas quem não entrar neste ajuste aí, eu acho que ele não vai conseguir recuperar um pouco dessa perda do ano aí, tá? Porque eu acredito muito em alguns públicos, alguns nichos aí, por próprio Natal Luz, que vai ser uma grande, realmente, vamos ter uma grande busca aí no momento que estabilizar realmente a pandemia, tá, Neto? Por que eu digo isso? Hoje, quem mais está sofrendo com a pandemia, com as notícias, é a melhor idade que está em casa, Neto. Entendeu? Então eles estão em casa, estão agoniados e com aquele medo de não poder sair na rua, porque não sabem realmente o que vai acontecer. Só que eles têm um grande poder aquisitivo, Neto, que são aposentados, e esse dinheiro está guardado. No momento que acabar, preste atenção, eles são os que mais irão viajar, Neto. Não tenho dúvida disso. Então, essa classe que nós temos da melhor idade vai ser esse grande motor para impulsionar o nosso turismo logo no início, serão os aposentados. Então, essa já é uma dica minha para vocês aí. Apostem nos aposentados, apostem nessa melhor idade, porque eles serão os primeiros a viajarem. Tá? Vão ser os primeiros a viajar, não tenho dúvida disso. Há uns dias atrás coloquei isso, alguns foram até contra, disseram não, eles apostem. Podem apostar porque eles vão querer viajar, eles vão querer retomar a vida, viver. Então, viajar e viver. Então, eles vão sair para a rua. Claudinho, eu tenho uma pergunta aqui para você, que é a pergunta Caixa Verde, tá? Que faz uma alusão lá, Caixa Preta, do saudoso Hélio Cavalcante, tá? Que é uma pergunta surpresa. Mas, aproveitando então o teu gancho, Natal Luz confirmado. O Festival de Turismo de Gramado, ele também está confirmado. Vai ser um momento bacana, você acredita, na tua opinião, para receber os agentes do Nordeste? E emendando aqui a pergunta, já existe ações programadas, né, para se trabalhar o Nordeste no segundo semestre, já que temos aqui uma boa parte do público, né, principalmente do Natal Luz, ou seja, nesse nosso eixo nordestino? Neto, assim, ó, o Festival de Turismo, então, realmente, ele está confirmadíssimo. A última notícia que eu tive lá do festival, realmente eles estavam com boa parte dos estandes comercializados.
E, porém, eu acho que este ano, Neto, o Festival de Turismo em Gramado, ele seria realmente o grande ano dos agentes de viagens retornarem para cá, virem ao festival, Neto, mas também com uma nova mentalidade, tá? Por que eu digo isso? E aqueles agentes que são profissionais, eles vão me entender, e quem me conhece sabe que eu falo tudo aquilo que eu penso, tá, Neto? Então, aquele agente de viagem que vinha para o Festival de Turismo, pro Oba-Oba, para ir para lá, para curtir, para aproveitar alguma mordomia, Neto, esse agente de viagem, ele vai ficar fora do mercado daqui para frente, tá? Então, ele não vai ter mais espaço, ele tem que vir para o festival para aproveitar, realmente conhecer realmente aquilo que a gente tem com a gente, com a operadora. Tem que aumentar o respeito do agente de viagens, esse realmente que é profissional, ele não pode mais vir para o Fantour e querer um contato direto. Ele pode ter o contato direto para tirar dúvidas, ele pode ter o contato direto para pedir um upgrade para o passageiro, eu não vejo mal nenhum nisso, entendeu? Mas eu acho que ele tem que vir para cá para descobrir coisas novas, montar roteiros novos, entendeu? Junto com a gente, junto com a operadora. Então eu acho que para isso serve o festival, para a gente desenvolver novos produtos. Não precisa mais ir, Neto, hoje, vir no Festival de Turismo, a Marta que me perdoe, mas ele pode vir e ficar uma tarde inteira no festival bem aproveitado, ele não precisa ir o segundo dia para lá, entendeu? Ele, um dia e no outro nós temos que aproveitar aqui para ele ver um roteiro, nós temos um roteiro religioso aqui, o roteiro a pé, Neto, agora por Gramado, ou ele tem que conhecer Gramado para ver quanto tempo ele vai levar da Rua Coberta ao Minimundo, do Minimundo ao Lago Negro, e o próprio agente realmente a começar a incentivar o passageiro a caminhar dentro de Gramado, porque esse primeiro momento, quem vai querer ficar trancado dentro de um ônibus fazendo passeio? Ninguém. Então, digo assim, ó, quem está em Gramado, o nosso próprio roteiro aqui para a região da Uva e Vinho, ele vai sofrer uma decadência muito forte nessa daqui para frente. Porque ninguém vai querer chegar aqui no primeiro momento e ficar 2 horas e meia dentro de um ônibus para ir para Bento Gonçalves, entendeu? Então, é a hora realmente do agente de viagem, junto com a gente, que é especialista no destino, sair de dentro da caixa e ver nichos diferentes, ajudar nós a desenvolver. Porque quem conhece o cliente, realmente, é o agente de viagens. Aquele cliente dele, ele sabe o perfil, ele sabe o que é. Então, ele vai ter que começar a pedir para a operadora, pedir para nós, aquilo que o cliente está querendo. E não mais aquilo que a gente queria vender, aquele pacote engessado, ou aquilo de fazer ele ir a 20 lugares no mesmo dia em um destino turístico, não vai se sustentar mais. Então, tem que realmente ser de uma forma, não digo nem a palavra profissional, tem que entender melhor aquilo que o cliente quer. Aquilo que o cliente quer para poder sentar na tua frente. Não adianta ele pedir para nós, hoje, me coloca uma garrafa de vinho no quarto do passageiro. Aí a gente coloca uma garrafa de vinho, o passageiro chega aqui e diz, esse vinho eu não tomo, a gente perdeu o caminho. Então, entenda melhor o passageiro, que vai ter realmente uma gama muito maior de clientes, Neto. E sobre as ações aqui do Nordeste, Claudinho, nesse momento aí de distanciamento, né? Existe alguma previsão, né? Vocês, como uma comitiva de Gramado, de vir até o Nordeste ainda esse ano, esse contato ele vai ficar restrito à distância, utilizando, na verdade, as parcerias, né? Para levar a informação até o nosso cliente. O que você me diz sobre isso? Acho que a conexão do Cláudio ela ficou um pouquinho lenta agora. Vou esperar só retomar aqui essa conexão. A imagem do Claudinho deu uma travada. Caiu. A gente vai chamar o Cláudio novamente. Para vocês, na verdade, que chegaram agora, hoje a nossa conversa é com o Cláudio, da Ventos Turismo, nosso grande parceiro, parceiro aí de muito tempo, e também nosso sócio, né? Nós temos um escritório em Aracaju, né, em Sergipe, e o Cláudio é nosso sócio nessa base, junto lá com a Renata e a Andressa. Tá bom? Só um pouquinho, a gente vai ver aqui o retorno
a retomada do Cláudio. Bem, o Cláudio, entre os pontos que nós abordamos hoje, né, a gente falou, na verdade, sobre as perspectivas, né, em relação à retomada da hotelaria de Gramado. Falamos também um pouco sobre a confirmação, né, do Natal Luz, a confirmação de outros eventos. Falamos também sobre a questão das medidas, na verdade, que estão sendo adotadas, né? Gramado e Canela são dois municípios que não têm nenhum índice confirmado, né, em relação à questão do coronavírus. E a gente estava justamente agora falando um pouco com o Cláudio sobre algumas ações, né, se existem ações já programadas, né, para que a gente possa, em relação a recebê-los aqui, né, para divulgação de promoções, divulgações de Neto, manda o convite, a gente vai mandar agora, para que a gente possa desenvolver aqui no Nordeste, recebê-los, que a gente pode já colocar na nossa programação. Né? Vamos lá, o Claudinho vai voltar agora. É porque o Cláudio, a conexão do Cláudio, gente, tá igual o Inter, tá? Cai, volta, cai, volta. Agora parece que vai dar certo. Tô aqui. Fala, Claudinho. Já... Seja bem-vindo, cara, novamente. Não estava falando nada do Inter, não, tá? Claudinho, existe alguma programação de vir até o Nordeste ainda esse ano, no segundo semestre? Neto, existe. Nós tínhamos algumas ações programadas para o primeiro semestre. Tá? Então, devido a tudo aí, elas foram remarcadas para o segundo semestre. Então, provavelmente, nesta semana, iremos definir as datas a partir de agosto. Tá? Mas, com certeza, Gramado vai retomar, juntamente com a Secretaria de Turismo, tá? Inclusive com algumas agências aqui, realmente que nós não entendo nem como concorrentes, mas parceiras, tá? Vou te dizer, como a própria broker, a própria Turistur, que nós iremos nos eventos que ela produz e ela irá nos eventos que nós produzimos, tá? Por que isso? Porque hoje nós temos realmente que fortalecer o destino. E o agente de viagens vai escolher de quem ele quer comprar. Entendeu? Então, eu acho que vai partir de um modelo daqui para frente, o turismo como um todo, tá, Neto? Até pelas distâncias que temos de Porto Alegre para cá, eu sou um que estou sugerindo a todos aqui que a gente comece a fazer os translados cooperativados. Entendeu? Porque dessa forma a gente vai conseguir otimizar um carro, a otimizar custos, realmente a ser competitivo. Então, eu estou bem aberto a isso, já chamei os meus concorrentes para a gente fazer isso, para tentar realmente otimizar. E vamos ver, né, como é que o futuro vai se portar, porque não adianta hoje, realmente, nós queremos ir contra tudo que a gente está vendo que não vai funcionar mais. Então, essa vai ser uma tônica de mercado. Inclusive, agora nós já te adianto que a gente vai te mandar uma super promoção agora para o segundo semestre, a partir de agosto, tá, Neto? Onde tu vai vender o transfer in out, já o preço de venda aí, o in out, a R$90. Tá, o preço muito bom. Então, com um pacote, que tu vai colocar um pacote para vender aí de 4 noites em Gramado, com o in out, isso aí no máximo R$400, tá? Então, realmente, a gente já está... Nós estamos trabalhando realmente numa forma de otimizar os custos e conseguir realmente repassar isso tudo direto para vocês. Muito bom. Cláudio, tem uma pergunta sobre a princesinha aqui. Eu queria que você só confirmasse aí como a manutenção desse passeio, né, e os cuidados que serão tomados. Mas a pergunta agora é muito mais para os hotéis que fazem parte hoje, né, da administração da Ventur. Existem alguns cuidados, né, que vocês já pensam em adotar ou que vocês já estão adotando em relação, na verdade, a essa nova realidade nossa, ou seja, aí pós-Covid, vamos chamar assim? Existe sim, Neto. Quando nós optamos já por não abrir realmente na semana passada, foi justamente por passar por essa reciclagem. Então, amanhã à tarde,
nós já temos um treinamento realmente com uma empresa de todos os funcionários, onde todos já receberão um certificado primeiro, tá? De como usar os EPIs. Então, por mais que todos saibam, nós queremos certificar os nossos funcionários de que eles sabem usar isso. Tá? Então, e a partir do momento que nós retomarmos, Neto, a gente vai ter um controle rigoroso dos funcionários. Na entrada no hotel, todos vão ter que passar pela medição da temperatura, receber o EPI diário, assinado, protocolado, que eles têm tudo, e realmente um supervisor dentro do hotel fiscalizando para ver se eles realmente estão utilizando, porque nós temos que cuidar dos funcionários. Tá? Então, isso é um protocolo. A questão de check-in também, tá? O hóspede, no momento que ele chegar para fazer o check-in, né, ele não vai poder, tá, chegar mais perto do que 1 metro do check-in. Tá? Então, a distância de 1 metro vai ser regulamentada. Oferecer um chimarrão para vocês aí, que hoje aqui está muito frio na serra. Anderson, traz um sorvete ali. Só um pouquinho, eu vou te oferecer um sorvete aqui também de cupuaçu. Aqui tá quente pra caramba. Ô, Neto, quente, vou te dizer, cara, que saudade de ir para Natal, para tudo, lá em Caruaru também, lá, Bananeiras, todos esses lugares de Campina Grande. Estou com muita saudade, Mossoró, muita saudade de vocês todos aí, ó. Realmente vontade de ir tomar um sorvete, comer aquele bolo de caneca. Então, eu sinto muita saudade daí. Espero logo estar por aí, Neto. E assim, com todos os protocolos, né? Algumas mudanças a gente vai fazer, a própria questão do café da manhã, que em Gramado ele está proibido servir buffet no café da manhã, tá? Então, nós teremos que ou servir na mesa, respeitando uma mesa sim, uma mesa não, com horários escalonados, ou servir no apartamento, tá? Então, a hotelaria, nós vamos ter que aprender a trabalhar novamente. O que nós iremos adotar? Nós iremos adotar, como já viajei, já tive alguns hotéis, um dia antes, o passageiro já vai nos entregar a fichinha dele, dizendo o que ele quer no café da manhã no outro dia, entendeu? Com isso, nós vamos otimizar custos também, porque hoje eu vou lá, eu coloco, eu compro todos os insumos, compro mamão, mas eu não sei quem vai comer mamão. Então, com isso, a gente vai até evitar um desperdício maior, entendeu? Então, ele vai servir na mesa o café, já com aquilo que ele pediu um dia antes. Esse é o modelo que nós vamos adotar no início agora, tá? A limpeza de apartamentos também, questão de troca de toalhas, tá? Nós iremos deixar as toalhas no apartamento, o passageiro, quando ele quer trocar a toalha, ele já coloca dentro de uma embalagem que a gente deixa no apartamento, ele mesmo amarra e depois aquilo é recolhido, tá? Então a gente vai criar um modelo nosso, aonde as próprias camareiras vão ter um contato hoje muito menor com ele, tá? Com o passageiro e com o apartamento. Porque isso também faz parte do decreto de Gramado, entendeu? Das normas que a gente tem que utilizar daqui para frente. Então, num primeiro momento, a gente vai passar por uma transformação meio radical à hotelaria. Então, o próprio agente de viagem ele vai ter que começar a entender qual procedimento cada hotel está adotando. Porque o hóspede chegar aqui e num hotel ele tem um atendimento, em outro hotel ele tem outro procedimento. Então, isso então vai ser o caminho. Agora, o passageiro também ele vai ter que se reeducar, Neto, no momento que Gramado hoje. Gramado está proibido andar na rua sem máscara. Tá? A multa é R$100 para cada um, por pessoa. Então, isso ele vai ter que aprender. Ou ele vai chegar aqui e vai comprar a máscara que está disponível para venda no hotel, ou ele vai trazer máscara. Ele vai ter que saber que ele sai para a rua, por exemplo, o nosso modelo. Ele sai para a rua para o passeio quando ele volta. Só um detalhe nesse seu comentário, é que se o passageiro comprar esses pacotes que a gente está vendendo Natal Luz saindo de Natal, já leva máscara. Então, já não é esse já não vai ser multado, tá? Sim. Pode continuar. Beleza, mas é isso aí. Mas ele vai ter que saber, né, que nós vamos... Quando ele chegar no hotel, nós vamos ter que medir a temperatura dele agora no início, no dia do check-in. Cada vez que ele volta da rua, nós também vamos medir a temperatura do check-in.
E o hóspede, ele vai ter que mudar a cultura dele para saber que aquilo é o melhor para a família dele, é o melhor para todos, e que hoje a gente vai ter que somente ter isso na nossa cultura. Então, vamos ter que medir a temperatura do passageiro. Tá? Os procedimentos do café da manhã, tá? É basicamente para todos. Não pode ser mais buffet. Então, a gente tem que optar, ou serve na mesa, ou serve realmente no apartamento. Tá? Então, realmente, o buffet está proibido. Nós vamos, realmente, ou deixar, realmente, claro que aquilo que é quente, por exemplo, o café e o leite. Acho que a gente travou novamente aqui. A conexão do Claudinho caiu novamente. Deixa só a gente tentar restabelecer. O que o Claudio estava passando de informações agora para a gente era sobre as práticas, né, que a hotelaria ela passa a adotar ou ela discute, né, para essa retomada, né, em relação ao turismo, né, de Gramado. O que a gente ia sugerir no meio disso é a possibilidade de, assim que possível, se envie para a gente um manual, né, dessas novas práticas para que a gente possa compartilhar com vocês e, consequentemente, vocês com todos os clientes de vocês. Né? É fato que tudo que nós deixamos passando, né, vai gerar a necessidade, né, de se colocar em prática novas práticas, tanto da hotelaria, quanto do receptivo, quanto nossa no ato da venda, né, e, claro, também dos passageiros. Até porque a gente fala de uma situação de saúde, né, de um vírus que deve, né, permanecer conosco por muito tempo e que, independente de uma vacina, né, de uma possível medicação, a gente não quer, né, que o nosso cliente ele adoeça, principalmente durante uma viagem. Não é isso que nós queremos. Já que eu considero, né, todos vocês, né, toda já nossa equipe, como médicos de sonhos. Né? A gente tem lá os médicos que cuidam da saúde, que estão atentos e estão alertas o tempo inteiro, 24 horas por dia, e todos nós, né, cuidamos literalmente dos sonhos, né, dos pacientes ou dos passageiros, né, nós que não temos horário, na verdade, para atender, né, madrugada, chuva, sol, final de semana, feriado. Então, eu considero todos nós, né, nessa categoria, sendo que cuidando de sonhos. A gente está tentando a conexão novamente com o Cláudio em relação à retomada, e a gente já tem, na sequência, a gente já vai ter aqui a pergunta Caixa Verde, voltou aqui o Claudinho, está de volta. Claudinho, e deixa eu só a conclusão aí, em relação, na verdade, ao receptivo, né? Essas práticas, essa questão, na verdade, que você pontuou, né, dos cuidados em relação à limpeza, uso de máscara. Bem, eu até estava comentando com os amigos quando a conexão caiu, sim, com os todo mundo que está aqui na nossa sala, de sugerir, assim que possível, Cláudio, nos envia um manual dessas novas práticas, né, que serão aplicadas, pelo menos que, mesmo que seja num primeiro momento, para que a gente possa, né, compartilhar e que eles possam realmente também fazer a mesma coisa junto ao cliente final. E a pergunta a questão complementar da pergunta que foi feita foi justamente sobre a questão do receptivo. Né? Se os passeios como Princesinha, né, que um amigo citou aqui, se teremos também alguns cuidados especiais, né, para a realização desses passeios. Neto, já existe uma regulamentação, tá, do poder público sobre os passeios em veículos fechados, tá? Então, também que é a mesma coisa, 50% de ocupação. Nós estamos elaborando um manual para a divulgar assim que nós tivemos um horizonte, Neto, porque hoje é muito difícil de dizer quando que volta a operação das Princesinhas, entendeu? Agora, eu acredito que vai ser a partir de julho, tá? No mês de julho, nós já estaremos com tudo ativado.
em uma condição quase que normal, tá, Neto? Quase que normal para a operação do agroturismo. Mas então, não vejo muito assim dificuldade nessa questão, até porque muitos dos lugares são abertos, né? As princesinhas são bem ventiladas, estão com janelas. O grande problema hoje até é no carro com ar-condicionado, onde são vidros colados, é o pior. Então, os veículos, como as princesinhas, a gente deixa muito bem arejado. E, por exemplo, então são 10 pessoas que a gente vai poder levar num passeio, 10, 12, que aí é tranquilo. O grande problema hoje é dentro de um ônibus fechado, colocar 40 pessoas, ou a circulação. Então, esse é o problema que a gente vê hoje, tá? Agora, no mais, assim, o receptivo está tranquilo. A questão do transfer in out também, ele ainda é um pouco delicado, porque em função de ar-condicionado, de veículos grandes, então, eu acho que vai funcionar muito bem os veículos menores para os transfer daqui para frente, tá, Neto? Então, uma própria van aí de 15 lugares, nós não vamos poder utilizar 15 lugares. A gente vai ter que começar a utilizar 6, 7 lugares ou até vender realmente o transfer privativo. Acho que é uma demanda que vai crescer muito, vão ser os transfers privativos. Agora, Beleza. quanto aos valores, aí, tá, a gente não tem uma dimensão. Eu até acredito, se fosse nos valores de hoje, o combustível baixou muito. Se esse combustível continuar baixo, que era um dos grandes fatores realmente que pesavam muito na nossa base de cálculo, eu acredito realmente que a gente vai poder e vai ter que chegar num equilíbrio aí realmente dos custos de trânsito, de passeios. Eu acho que o próprio setor turístico, as operadoras, as agências, também vão ter que fazer um movimento aí para a gente poder realmente conscientizar os parques em Gramado e Canela de que os valores que eles estão cobrando estavam muito acima da realidade que a gente vai viver daqui para frente. Isso a gente já tentou passar para o próprio Nataluz a questão dos ingressos, tá, Neto? Que a gente pediu que fosse marcado ou fosse feito não um combo, mas quem compra 2 ingressos, que ele tem um desconto. O que vai ficar difícil daqui para frente? Principalmente Natal Luz, alta temporada, vem muitas famílias. E quando vem famílias, é um bolso só que paga. Quando é só um bolso que paga, isso pesa demais. Quando tu vai em um parque e é R$50 o ingresso. Quando tu vai em um jantar é R$170 o ingresso. Quando tu vai num show é mais R$170 o ingresso. Então, ou nós vamos ter que, obviamente, adaptar um modelo como a gente vivenciou em Londres, que era um ticket de família, onde realmente um casal paga um X, mas com 2 filhos ele vai pagar quase o valor do casal, entendeu? Então isso a gente vai ter que realmente aprender e colocar em prática aqui. Agora, isso só vai funcionar se tiver também uma grande pressão, um grande pedido do agente de viagens das operadoras para a gente poder realmente colocar isso na cabeça dos parques em um primeiro momento, que tem que realmente ser feita uma reavaliação dos valores. Eu quero te fazer aqui a pergunta da Caixa Verde, mas essa não é bem uma pergunta, tá? Eu quero ver se você compartilha aqui de uma opinião nossa. Cláudio, aqui em Natal, né, eu faço parte da diretoria da base e eu venho fazendo, na verdade, eu venho levantando aqui uma bandeira, né, junto à Michele, né, que hoje é a atual presidente, para que a gente possa levar até as companhias aéreas um pleito como a base nacional, para que esse momento ele seja aproveitado para a gente alinhar, né, alguns acordos que protejam as agências de viagens. Porque o período, na verdade, sem Covid, né, ele era um período, na verdade, que a gente vinha se deparando diariamente com valores bem mais agressivos nos sites das companhias aéreas, em algumas OTAs, né, de comercialização online, que muitas vezes a condição ela ficava 10%, 15%, 20%, ou até uma diferença superior a esse percentual, quando os valores eram comparados aos das agências de viagens, né, e operadoras. Outro pleito que a gente vem levantando também, aqui junto a Michele, é da gente conseguir chegar, né, até a BH, né, de cada estado e levantar essa mesma bandeira, né? Porque
quantos que estão aqui nessa sala, ou quantos que vão assistir, né, essa conversa nas próximas horas, já se depararam com a situação do cliente chegar, né, ou fazer contato pedindo para se bater tarifas de booking, tarifas de decolar, né, e isso é algo que, na minha visão, pelo menos na nossa visão, né, do Grupo Foco Operadora, esse é o momento da gente levantar essa bandeira, porque o sonho mesmo, sabe, Cláudio, era que a gente conseguisse sair desse momento esse que, em mais de 20 anos de turismo, é o momento mais claro que eu vejo a mão dupla, no sentido de todo mundo estar precisando de todo mundo. Ou seja, as companhias aéreas, mais do que nunca, precisam do apoio das agências de viagens, a própria hotelaria, os amigos dos receptivos, né, que esses sempre foram, muito parceiros. Então, eu venho levantando esse pleito e eu gostaria de ouvir a tua opinião em relação a isso, né? Claro que, quando eu falo aqui, eu falo em nome de todo o grupo da Foco Operadora, né? Eu falo em nome de todos os diretores, todos os consultores, todos os colaboradores, tá? E eu gostaria de te ouvir em relação a esse posicionamento nosso. Assim, Neto, tu sabe que às vezes a gente pensa algumas coisas, a gente quer algumas coisas, mesmo que seja um pouco utópico, mas a gente tem que ir atrás. Eu vejo que as companhias aéreas, em um primeiro momento, elas vão voltar realmente aceitando algumas condições, dando tarifa, porque hoje elas estão vulneráveis, tá? No momento, Neto, que as companhias aéreas começarem realmente a respirar, que a régua delas subir um pouco, elas vão voltar com a mesma dificuldade, tá, Neto? Com a mesma dificuldade de mercado que a gente já conhece. Então, eu te digo assim, há alguns anos aconteceu nos Estados Unidos, só que aqui a gente não tem coragem de fazer, tá? Vou te dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos, a Coca-Cola e a Pepsi, elas cortaram todo o prazo que o comércio tinha, então só passaram a vender somente à vista, tá? O que eles fizeram lá? Fizeram uma grande reunião e sortearam. Quando eles sortearam, ganhou a Pepsi. A partir daquele momento, todo o comércio, todos os Estados Unidos passaram a comprar somente Pepsi-Cola e não compraram mais Coca-Cola na terra da Coca-Cola. Em uma semana, Neto, a Coca-Cola voltou atrás, rompeu o acordo dos fabricantes e começou a dar 30 dias de prazo para o pagamento. Então, Neto, vai chegar o momento, ou esse é o momento, agora, antes de se fazer negócio com a companhia aérea, deles definirem um critério. Ou seja, a companhia aérea A, B ou C, aquela que tem um maior engajamento em um geral e não só em um estado, Neto, de fechar um acordo que ele seja longo e duradouro. Entendeu? Ele não pode ser realmente um acordo momentâneo, que seja realmente um acordo leonino, bom por um lado no momento e depois não. Então, eles têm que definir regras agora, Neto. E a Foco, como a gente sabe que tem um grande poder de negociação, credibilidade, os agentes que são Foco também têm essa credibilidade, é o momento realmente de colocar uma companhia aérea na frente, Neto, e dizer assim, meu amigo, ou tu quer ou tu não quer. Ou então a companhia aérea não pode ter essa fidelidade. Entendeu? Não existe como, Neto, se pagar R$500, o cliente não vai entender após uma pandemia em uma passagem aérea e depois pagar 1.000. Ninguém entende um cálculo desses aí que uma companhia aérea vai fazer. E a companhia aérea tem que cair na real também e dizer assim, não, meu amigo, vamos voltar em um outro patamar. Nós aqui, realmente, isso vale também, tá, Neto, para a própria hotelaria. Eu vejo hoje, digo sinceramente, até porque disse semana passada, eu acho que o papel da ABIH ela é muito pífio, hoje no momento, Neto. Ele é mais político do que realmente ele trabalha, porque a ABIH, o que ela defende, e mesmo que eu tenha hotel, tá, Neto? Ela defende o quê? O direito dos hotéis? Não. Ela é uma entidade que ela serve para alguns fins. Agora, eu até hoje não descobri qual é a finalidade da BH. E se alguém tiver alguém da BH e depois quiser me esclarecer, que esclareça, mas que ajudem.
Então, eles têm que ajudar. Então, se a BIH existe, ela tem que ajudar o agente de viagens, ela tem que chegar lá e dizer assim, não, os hotéis da BIH não vão vender direto para o passageiro com a tarifa do agente. E por que eles não fazem isso, Neto? Seria ou não seria um papel da BIH? Então, Com certeza. Então, eu acho que esse é o momento, vou te dizer, da gente não aceitar, Neto. E eu tenho um lema que eu gosto sempre de dizer, que você já deve ter ouvido, todas as vezes que eu falei, a gente não pode aceitar as coisas do jeito que ela vem para nós. Então, você está vindo, eu acho que tem que ir uma carta de repúdio para a BH para dizer assim, amigos, o negócio é o seguinte, vocês são uma instituição que vocês também têm que dar credibilidade para o evento, para a hotelaria. Se a hotelaria quer credibilidade, então define também o seu modelo de negócio, define as suas estratégicas, mas respeita a cadeia produtiva. Entendeu, Neto? Então, mas eu acho que o problema é que a gente não faz isso. No momento que começar a fazer isso, a BIH vai sentir, porque ou eles ficam de lado, ou eles vêm. Quem mantém a BIH também passa pelos operadores, passa pelos agentes que têm um grande fluxo na hotelaria. Então, ou eles vêm junto para a gente, ou acho que inimigo é uma palavra muito forte, tá, Neto? Ou então deixa, tá bom, velho, vocês estão do outro lado do balcão, nós estamos do lado de cá. E assim tem que ser tratado as entidades. Como eu te falei, a gente vem fazendo esse trabalho junto, né, a associação, e a gente vem, na verdade, pontuando e para que isso chegue, na verdade, na base nacional, que a gente identifica que esse é o melhor momento para isso, né, Cláudio? São alguns motivos, né? São tarifas da hotelaria, são tarifas, na verdade, das companhias aéreas, são os vacations, né? Que hoje o cliente ele entra dentro de um hotel, principalmente dos resorts, e ele é perseguido do seu check-in até o check-out, e aquilo acaba tirando o cliente da agência de viagem, que foi quem fez a primeira reserva, ou quem fez aquela reserva. E a gente vem batendo muito nessa tecla. A gente vê que esse é o momento, se a gente pode tirar algo de positivo dessa pandemia, é essa oportunidade que todos nós estamos tendo. E até eu peço aqui, né, a todos aqueles que estão ouvindo, todos aqueles que são apavianos, né, que batam nessa tecla junto às suas associações, porque eu vejo que esse é o momento, essa é a visão nossa da Foco Operadora, de sentar, de negociar, né, de fazer esse pleito que, muito importante pontuar, tá? Não é nenhum favor, tá? O nome disso é justiça, é ética, é respeitar, na verdade, como o Cláudio bem falou, é respeitar toda a grade, na verdade, turística, né, que nós deixamos envolvidos. Até porque, nesse momento, esse é um dos momentos que está deixando muito claro a nossa importância para o mercado. Cláudio, a gente tem um tempo aqui que já está esgotando, mas eu quero te fazer aqui uma pergunta, e aí a gente só vai ter mais uma, né, então seria a penúltima. Quais as dicas você daria aos agentes de viagens para o futuro? Me fala aí, Claudinho. Bom, né, dicas não é tão fácil assim. A gente, pelos anos de mercado, por muitas viagens, tudo que a gente vê, a gente percebe em Gramado o fluxo que chega aqui e o que poderia ser melhor. Entendeu, Neto? Então, eu vejo que hoje, assim, por exemplo, Gramado tem um grande fluxo, a gente sempre de lua de mel, tá, Neto? Então, fica a pergunta, como eu vou descobrir, como eu vou chegar, como eu vou ter mais pacotes de lua de mel? Como o agente de viagens vai ter mais pacotes de lua de mel? Tem dois caminhos, ou três. Ou ele conhece o noivo e a noiva, ou ele vai em um cartório, Neto, consegue, se chega num cartório, e faz um acordo para informarem ele sobre os casamentos. Entendeu? Então, quer melhor parceiro hoje que um cartório? Só o padre. Então, assim, eu acho que realmente é um nicho bom para os casamentos. Mas, para isso também, realmente, os cartórios, normalmente, não vejo grande problema de informarem isso, principalmente nas cidades menores, né, onde todo mundo se conhece, que é o caso do nosso país também. Quantas cidades tem essa proximidade, ou pede para alguém apresentar o dono do cartório, pede, vai na missa, convida o padre realmente para conhecer Gramado, informa para ele, acho que não tem nada, não é problema nenhum, entendeu, Neto? Agora, o padre, o cartório são um grande nicho realmente para desenvolver
os pacotes de lua de mel. Tem um cerimonialista, então tem tudo isso. Então, acho que desenvolver tudo aquilo que envolve o pacote de lua de mel. Eu acho que cidades pequenas aí poderiam desenvolver, talvez até seja uma ideia para desenvolver junto, né? Algum evento para noivas, entendeu? Vamos fazer pequenos eventinhos para noivas em alguns lugares aí, porque eu acho que a gente desenvolve um nicho na cidade. Então, eu acho que isso é bom. Além do lua de mel, hoje, Neto, a gente tem muitos grupos aqui que vêm através do padre, tá? O próprio padre anuncia na sua paróquia, convida e é montado os grupos. Então, eu acho que não vamos. Eu lanço o desafio para vocês hoje aí, não vamos deixar nenhum padre, nenhuma cidade sem receber um convite para vir para Gramado. Pode contar com a gente aí, Neto. Vamos trazer o padre para cá, então, para ele conhecer, para ele querer fazer. Aí vamos desenvolver esse produto mais forte aqui na Serra. Entendeu? Então, eu acho que padres, né, aproveitando o teu gancho, né, padres, pastores, né, eu acho que esses líderes religiosos, né, é importante, é um nicho que as agências elas podem, quem não explora ainda esse mercado, né, que passe a explorar. Achei muito bacana a tua sugestão. Claudinho, vamos lá. A gente está com o tempo já praticamente chorando. Eu quero só acrescentar a tua dica. Gente, vamos lá. Uma coisa que é muito importante, né, que vocês atentem e que vocês levem em consideração nesse momento. Uma pandemia, uma situação mundial, muitas empresas, né, com dificuldades financeiras. Então, procurem mais informações sobre os fornecedores que vocês estão comprando o seu produto. Procurem saber, né? Procurem comprar de um fornecedor que está mais próximo, de um fornecedor que está mais perto, está mais visível, está mais palpável. Tá? Eu venho batendo muito nas nossas reuniões da base. Consultem o CNPJ das empresas que vocês fazem negócio. Tá? Isso é muito importante. Nós aqui no Nordeste já ficamos na mão várias vezes, né, com empresas que encerraram suas atividades, né, no dia útil e no dia seguinte já não funcionaram mais. A gente pensa que não, tá? Mas é algo extremamente importante nesse momento. Por favor, tenham atenção, tá? Não achem que isso é uma situação, o Neto está falando para puxar a sardinha para Foco. Gente, eu estou colocando o CNPJ da Foco também para que vocês consultem, tá? Isso é algo extremamente importante nesse momento. Tá? Cláudio, a gente tem aqui, meu amigo, eu tenho aqui 1 minuto só para fazer o seguinte: qual mensagem você deixa para os seus parceiros aqui do Nordeste? Neto, primeiro, só voltar ali, quando eu falei em padre ali, mas claro, também tem os pastores, todas as religiões, a gente respeita todos esses aí, entendeu? A gente, ó, falar. Então, eu estou vendo aqui, restante, entrou nos segundos finais, Claudinho. O que vai acontecer? Eu vou ter que encerrar a nossa live, senão não consigo mais salvar, tá? Eu te agradeço, Brisa, pode vir para a gente encerrar. Eu te agradeço aí pelo convite. Eu vou encerrar aqui. Foi, senão... Grande abraço.